Olá, você sabia que exercícios são considerados benéficos para a coluna, mesmo aqueles que são rotulados como de grande impacto? Hoje você vai conhecer por quê. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral. Bom, vamos falar hoje um pouco sobre esportes e a relação deles com a coluna vertebral. Hoje as crianças começam a praticar esportes desde cedo. Eu tenho filhos pequenos e já vejo diversas modalidades ali começando a acontecer, e algumas delas até competitivas, crianças cada vez mais cedo competindo, adolescentes na academia, adolescentes querendo fazer musculação, treinos, isso sem contar aqueles que competem de verdade, alguma determinada modalidade esportiva, adultos que fazem esportes por diversas razões, seja por bem-estar e por saúde, por necessidades de controle de peso, de pressão corpórea, e também, obviamente, para hipertrofia e para estética, e cada vez mais os idosos, Os idosos, a gente sabe todos os benefícios que o esporte tem para a saúde de modo geral, e para a coluna vertebral, isso também é verdade. A gente vai entender hoje aqui nessa conversa quais são os benefícios e quais são os limites do esporte para a coluna do idoso. Então, falando um pouquinho da criança, sem dúvida alguma o esporte é benéfico para as crianças, traz uma série de vantagens e de ganhos cognitivos, de desenvolvimento, de saúde, de convívio social, de socialização com outras crianças, Em geral, as crianças escolhem os esportes por afinidade mesmo, então os pais acabam matriculando seus filhos ou estimulando mais de uma modalidade, e as crianças elas vão acabando escolhendo, por afinidade ou por facilidade de realização de um ou outro esporte. Em relação à coluna propriamente dito, alguns esportes, entretanto, principalmente em competidores, podem trazer algum risco para a coluna, Vou trazer aqui dois exemplos, que são, em primeiro lugar, a ginástica olímpica competitiva, Então, ginastas olímpicos fazem muito movimento de estender o tronco para trás, e esse movimento repetitivo da coluna pode gerar uma pequena lesão principalmente na última vértebra lombar, que é L5, e fazer a espondilólise, que é aquela lesão que pode preceder o escorregamento vertebral, Então, ginasta olímpico competitivos em crianças tem esse risco, Então, o principal motivo de procura ao médico desses pacientes é dor lombar. Então, dor lombar crônica em crianças merece ser investigado, e a espondilólise que vem da ginástica olímpica, ou mesmo do balé competitivo, do balé de alta performance, pode trazer isso. Mas e os adolescentes, O que a gente vê assim, de mais frequente nos adolescentes? Primeiro é a dúvida que os pais têm, as crianças também, de quando é possível começar a treinamento de hipertrofia, Então, musculação. Os adolescentes querem fazer musculação por questões, muitas vezes estéticas mesmo, de hipertrofia, Os amigos começam a fazer e desperta então esse desejo. O fato é que as crianças estão em desenvolvimento, os adolescentes estão com as físis de crescimento, tem uma parte do osso que ainda é elástica e está se desenvolvendo. Então, o que a gente costuma recomendar é que, enquanto existe esse desenvolvimento, e não existe um número mágico para que isso termine, A gente sabe que nas meninas é um pouco mais cedo do que nos meninos, mas tem crianças que com 14 anos, adolescentes com 14 anos têm o corpo praticamente de adulto, outros demoram até 17, 18, então é muito variável, Então é difícil falar, olha, tem que começar depois de X idade, Mas o caso tem que ser, obviamente, individualizado, Tem adolescentes que já estão mais próximos da fase de fechamento esquelético, então não teria tanto problema exercícios em academia, de hipertrofia,
mas aqueles que estão ainda nitidamente em fase de crescimento, e isso o médico consegue determinar tanto na conversa, no exame físico, e se precisar com uma radiografia de idade óssea, né? É possível detectar qual é a idade óssea daquele adolescente, né? E aí então escolher o melhor caminho para cada um e liberar assim a intensidade, a carga dos exercícios de acordo então com as características ósseas de cada paciente. Uma outra pergunta que é muito repetida aqui no meu consultório é sobre a corrida, né? Qual é o impacto da corrida na coluna? E principalmente naqueles que sabidamente têm algum problema de coluna, tipo hérnia de disco, que é um dos problemas mais comuns que tem, até espondilolistese também, escoliose, mas de modo geral, quem tem hérnia de disco tem muito medo de fazer corrida, porque existe um mito de que a corrida é um esporte de alto impacto, né? Esse mito, ele vem caindo, né? E ele principalmente foi derrubado, digamos assim, depois de uma pesquisa que saiu há alguns anos numa revista médica de muito respeito, nós chamamos de revista de alto impacto, né? Uma revista muito lida pelos médicos, muito citadas, e que mostrou que, ao longo dos anos, a corrida foi benéfica para a coluna. Tá? Vou repetir, ao longo dos anos, a corrida foi benéfica para a coluna. E aí eles compararam três grupos de pessoas. Então, corredores profissionais e maratonistas, então corredores de longas distâncias, né? Esse era um grupo. Corredores recreacionais, então quem dá a sua corridinha de vez em quando, final de semana, 1-2 vezes por semana, e aquele cara sedentário, né? E aí pegaram esses três grupos, acompanharam por anos e anos, e aí foram ver lá na frente ressonância magnética de todo mundo, era muita gente, né? Então a chance dos resultados serem ao acaso, quando você tem grupos grandes e bem controlados, é menor, tá? Então são trabalhos que são mais confiáveis. E aí eu pergunto para vocês, né? Que grupo que vocês acham que teve a melhor coluna e a pior coluna ao longo de todos esses anos? Pois bem, a melhor coluna foi do corredor de longa distância, do maratonista, aquele cara que tem lá um impacto sempre muitos e muitos quilômetros. E a pior coluna foi do sedentário, né? Então, isso já de cara mostra que aquele mito de que correr tem impacto e faz mal para a coluna é bobagem. Tá? Bom, mas se eu tiver hérnia de disco, se eu tiver algum problema de coluna, se você tiver hérnia de disco, não muda muita coisa, exceto se você estiver na crise, né? Então, não faz nenhum sentido uma pessoa em crise fazer esporte, seja ele corrida, natação, bicicleta, qualquer esporte. Então, se você tem hérnia e está em crise, o primeiro passo é vamos sair da crise, né? Então, existem diversas maneiras para isso, eu já falei isso até em outros posts, né? Medicação, fisioterapia, infiltração na coluna, que é um tipo de tratamento clínico, invasivo, mas clínico, outros tipos de terapias, né? Você vai ficar bom, vai sair da crise, vai fazer um trabalho aí de fortalecimento muscular, né? Principalmente abdominal, dorsal, membros, e aí você vai progressivamente voltar para sua corrida e vai ter a total possibilidade de fazer seus esportes. Eu citei a corrida porque é um esporte muito comum, essa dúvida aqui no consultório. Bom, e os idosos, né? Os idosos cada vez são mais ativos, né? Seja no trabalho, seja na questão esportiva. Exercício faz muito bem para os ossos, né? Tem a questão da osteoporose, que é a perda da massa óssea, e a gente sabidamente recomenda esportes até com algum grau de impacto, porque isso ajuda no metabolismo ósseo, né? Entretanto, nessa faixa etária, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente para não expor o idoso a risco de fratura, principalmente, né? Essa é a minha maior preocupação com idosos, que são o risco de fraturas, né? No idoso, principalmente na mulher pós-menopausa, pode existir aí uma queda da densidade óssea, né? O que significa isso? O osso fica mais frágil, né? Mais vulnerável a fraturas.
Então, nessas situações, obviamente, a gente vai tentar recomendar esportes com menos risco de quedas e de trauma e de fraturas, seja elas na coluna, ou no fêmur, ou no punho, etc. Mas, sem dúvida alguma, o esporte também vai trazer diversos benefícios para o idoso, sejam eles clínicos, cardiovasculares, quanto para a coluna vertebral. Então, se você tem alguma dúvida, algum comentário de como o esporte fez bem na sua vida, ou faz bem na sua vida, ou se você está com dúvidas sobre qual esporte começar, qual que é o melhor esporte para você, escreva aqui embaixo, né? A sua dúvida pode ser útil para outros também que tenham dúvidas parecidas. E se você gostou desse conteúdo, curta o canal, nos siga e compartilhe esse material. Muito obrigado e até a próxima.